Quantas vezes, mesmo em meio a tantas evidências que Deus nos dá, promessas que Ele nos faz, ainda assim nós parecemos ter de um momento para o outro amnésia. E vamos caminhando nas nossas próprias forças, pelos nossos pensamentos, sem ouvir a Deus, nos distraímos com tamanha facilidade. Isso já aconteceu com você? Comigo já. E eu vou ler um pedacinho para vocês aqui lá em Gênesis, do pai da fé. Aquele que foi chamado pai da fé fez isso, olha. Deus falou para ele lá em Gênesis 12, no versículo 3. 12, 2. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Versículo 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Olha só, isso no capítulo 12. E lá no capítulo 12 ainda, no versículo 11, a gente vê, versículo 10, né? Naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher, ela se chamava Sarai nesse tempo: escute, você é uma mulher muito bonita. Versículo 12. E quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Versículo 13. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Olha a confusão que isso deu. Você pode continuar lendo aqui. Então, tendo as promessas de Deus, sabendo que Deus havia falado com ele, ainda assim ele temeu, ele duvidou. Como que matariam ele? Se aqui no verso 2, Deus falou que seria uma grande nação e aqueles que o abençoassem seriam abençoados, aqueles que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Amados, e nós não somos diferentes de Abraão. Nós temos promessas. Através aqui da Bíblia, nós temos várias promessas. Deus nos garante vitória. Sabe, Ele não disse que nós não teríamos desertos, que nós não teríamos lutas. Mas isso tudo faz parte da nossa viagem, da nossa trajetória. E por vezes, vem um vento como veio aqui para Abraão, né? Olha o medo dele. Você é bonita. Eles vão querer me matar por causa, né? Para que fiquem com você. Mas isso aí, se ele parasse um pouquinho, se o medo não tivesse paralisado a mente dele, ele se lembraria, obviamente. Ou ele parasse para orar, não agisse, né, levado pelo medo, ele faria diferente. Amados, nós não somos diferentes. É a nossa natureza. Quantas vezes o medo, a mágoa, né, uma palavra atravessada, um olhar não muito agradável, não muito amistoso, nos faz entrar numa, né, como dizer, numa vibe negativa, e nós começamos a achar que tá tudo ruim. Ou então, quer ver, o calor. Basta o sol esquentar, a gente caminhar um pouco no sol, e aí nós já ficamos desgastados, nós já ficamos, sabe? Então nós somos muito complexos. E realmente o que pode nos salvar disso aí, o que pode nos levar a uma fidelidade a Deus, sabe? Mesmo que nós balancemos, mas que nós não saiamos da oração, da dependência de Deus, nós vamos vencer. Aqui no verso 18, fala assim: por isso o rei mandou chamar Abraão, tá? Porque o rei já havia sido castigado, tá? E falou com Abraão: por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela era sua mulher? Você disse que ela era sua irmã, e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher, saia daqui com ela. Então o rei deu ordem, e os seus guardas levaram Abraão para fora do Egito, junto com a sua mulher, com todas as coisas que eram dele. Amados, é exatamente assim, sabe? Quando nós lemos a Bíblia, nós nos vemos ali, sabe? E realmente nós precisamos refletir. Por exemplo, Paulo, ele teve uma trajetória de vida que nós vemos Paulo antes e vemos Paulo depois.
Quando nós vemos Paulo antes, Paulo matou muita gente, porque Paulo acreditava que aqueles pensamentos dele, aquela religiosidade, aquilo que ele recebeu, sabe, de ensinamentos, era aquilo que era correto, a maneira que ele interpretava, não que estivesse errado, mas a interpretação dele, de acordo com a cultura, com o que ele tinha aprendido. Posteriormente, né, ele teve aquela experiência na estrada para Damasco, ele ficou cego e ele andou por aí 13, 14 anos, se eu não me engano, para ele voltar e começar, né, a falar de Jesus, a dar o testemunho. E aí, não foi fácil para Paulo também. Por causa daquele comportamento dele anterior, ele foi rejeitado. Foi muito difícil para Paulo. Mas ainda assim, ele perseverou e conseguiu, né? Ele chegou a dizer, não sou eu mais que vivo, Deus quem vive em mim. E aí a gente sabe que quantas pessoas foram levadas. 3/4 do Novo Testamento foram escritos por Paulo. Ainda que a religiosidade, ainda que a cabeça, essa fragilidade humana que esteve em Abraão chamado pai da nossa fé, também esteve sobre a vida de Paulo. Só que houve transformação. Então, o que vai contar para nós não são os nossos fracassos, essas quedas, essa fragilidade humana, mas é a nossa perseverança. É nós continuarmos, sabe? Tem um hino, uma canção que fala: nem que for me arrastando, eu não volto atrás. Fica aqui comigo, né? E não me deixe jamais, né? Essa canção é muito bonita, eu gosto muito dessa canção. Porque tem momentos, sim, amados, que nós queremos desistir, que os ventos são muito contrários, e nós duvidamos, e nós nos rebelamos, sabe? Mulheres, então, né? E quando os hormônios começam a sacudir, e aí? Então, nós precisamos realmente nos conhecer e mais ainda conhecer a Deus, a bondade dele. Saber que a bondade e a misericórdia dele nos seguem, porque ele, como um pai amoroso, ele sabia que haveria essa necessidade. Ele sabia da nossa cabeça dura e ele quis ainda assim nos dar o livre-arbítrio, porque ele queria ele quer, né, que nós sejamos livres, porque ele sabe também o que ele construiu, o que ele fez. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Só que realmente nós habitamos numa terra que jaz no maligno. Então, é uma luta constante. Por isso, ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu a si mesmo para vir e habitar em nós. É um mistério profundo, tremendo, que só espiritualmente para nós podermos compreender, tomar posse disso aí e viver nessa graça, nessa capacitação que ele nos dá para nós vencermos dia após dia. Não só para recebermos a eternidade, mas para aqui nessa dimensão, como o salmista fala, ainda verei a felicidade aqui nessa terra, sabe? Então nós realmente precisamos continuar, perseverar, ainda que nós vejamos tanta coisa maluca, tanta coisa quando nós vamos na internet, quando nós entramos ali na rede, nós falamos, não é possível, é gente querendo virar cavalo, é gente achando que é animal, é gente fazendo tanta coisa, sabe, que você fala assim, não é possível, não é possível, sabe? É tanta agressão, é tanta violência, é tanta maldade, né? É tanta destruição que nós falamos assim, não é possível, não é possível. Mas é bíblico. Por isso nós sabemos que o nosso Jesus está voltando, o Rei está voltando e ele vem nos levar. O que importa é que nós perseveremos, o que importa é que nós prossigamos, ainda que os nossos sentimentos estejam tentando nos arrastar, às vezes a frustração, sabe, aquelas coisas que às vezes nós já fomos até trabalhados nisso aí, mas que por um momento situações se repetem, sabe, e aquilo parece que volta, aquelas portas são abertas novamente. Não, nós precisamos, com a força de Deus, perseverar, sabe, a palavra fala, persevere até o fim, então será salvo. É a perseverança. É uma pregação que eu ouvi domingo no culto, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ficou aí no canal, né? O Frank pregando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não é que estava fácil a situação, não. Porque quando a situação tá fácil, a gente até se distrai, né? Mas é quando as situações estão difíceis. É quando não temos saídas. Aí é que nós vamos realmente, sabe? A nossa fé vai ser provada.
nós podemos depender de Deus, porque Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é tudo de melhor que nós podemos ter. E sabe o que é mais lindo? Ele é o nosso Pai. Uma outra canção que eu ouvi ontem que dizia: eu não sei o que Ele viu em mim para ter me amado tanto, sabe? Que Ele viu em nós para nos amar, amor perdoador, resgatador, que deu a vida. Aquele que deixa 99 ovelhas no aprisco, guardadinhas lá, e que sai atrás de uma ovelha para resgatá-la. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai, que não nos negou nada, amados. Então, que nós continuemos. Que fica essa palavra hoje aí, que nós observemos o pai da fé, titubeando, fazendo bagunça. Ele fez muita bagunça. Davi também fez muita bagunça. O homem segundo o coração de Deus, o pai da fé, e Paulo também. E para não falar de outros, né? Tantos outros que fizeram muita bagunça. Mas estamos na galeria da fé. Deus não nos mostra uma história de homens que estão na galeria da fé, os heróis da fé, que foram perfeitos, mas foram homens que lutaram, homens que continuaram, homens que se arrependeram, homens que quiseram conhecer a vontade de Deus, quiseram agradar a Deus, que se arrependeram. Que assim nós sejamos, em nome de Jesus. Antes de nós orarmos, mais uma vez eu te peço que você vai lá, dê o seu like, dê o seu amém, seu joinha, alguma coisa, a fim de que essa palavra possa romper, possa ir além, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, a palavra de hoje nos leva mais uma vez a refletir o quão frágil nós somos, vulneráveis, ó Deus, mas também, Deus, o Senhor nos deu o teu Santo Espírito. Parte sua, Deus, a sua essência para habitar em nós, a fim de que tenhamos forças, ó Deus, para vencer os dias maus, para vencermos a nossa própria natureza, vivendo num mundo, numa terra decaída, Pai, até que Tu voltes e tudo seja restaurado, Deus. Se é com cada um de nós, ó Deus. Nos fortaleça, Deus. Nos ajude a compreender, a perceber, a crer que, como a Tua palavra fala, Deus, o coração humano enganoso é. Quem poderá conhecê-lo? Quem poderá curá-lo? É só o Senhor, ó Pai. Então, que dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo, Deus, nós estejamos perseverantes, ó Deus. Mesmo cambaleando, ó Deus, nós busquemos a Ti, Deus, a Tua palavra de vida, o Teu amor, o Teu perdão, a Tua paz, a Tua presença, Deus. Tenhamos disciplina de fé para orarmos, ó Deus, que não julguemos os outros, que sejamos misericordiosos, ó Deus. Ah, Paizinho, isso tudo se traduz em amor. É a capacidade de amar, Pai, que vem de Ti. É seguir a Ti, é vivermos a Tua imagem e semelhança, Deus. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.